Fala galera bonita, tudo bem com vocês? Professor Thiago Giovanelli, professor de Física, trazendo para você agora uma aula muito incrível sobre o tema força elétrica. Olha a matéria típica da terceira série do ensino médio, hein? Olha a matéria típica aí para quem vai fazer vestibulares seriados, em especial o PISME, vestibular seriado da UFJF, PISME 3, tá? Bom, essa aqui é a matéria, digamos assim, mais matemática aí do começo das aulas de eletrostática. Talvez agora você tá vendo essa matéria na escola ou algo do tipo. Olha só, pra gente começar a nossa brincadeira, eu quero te contar uma coisa. Vamos falar de força elétrica? Vamos. Então, primeiro vamos relembrar as principais características da grandeza força. Ô Giovanelli, força é uma grandeza vetorial. Perfeito! Já que é uma grandeza vetorial, quer dizer então que tem flechinhas. A gente tem que representar flechinhas quando vamos trabalhar com a força. Legal? Isso é importante. Outra coisa importante, já que força elétrica é uma força, ela está sujeita às leis de Newton. Olha, vale a pena demais você dar uma folheada aí nos seus anotados antigos ou pesquisar algo relacionado às leis de Newton. Eu vou deixar um vídeo aqui que eu gravei há algum tempo sobre as leis de Newton no card para você revisar. Bom, mas vamos fazer uma revisão falada aqui bem rapidinho? Olha só, primeira coisa importante. Número 1, primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton ela diz que se a força resultante em alguém for zero, significa que esse alguém ou vai estar parado ou vai estar em movimento retilíneo e uniforme. Se move, trajetória reta, com velocidade invariável. É assim. Segunda lei de Newton é aquela que tem a formulinha: força é igual a massa vezes a aceleração. Basicamente, esta formulinha está tentando dizer uma coisa. Olha, se a força resultante em alguém existir, não for zero, então esse alguém tem a aceleração. Está mudando a velocidade. E por fim, a terceira lei de Newton, talvez a mais importante para esse momento da nossa vida, é aquela que fala da ação e reação. A força sempre vai trazer como consequência uma outra força irmã, a reação, que tem o mesmo valor, a mesma direção, só que sentido contrário. Legal? Foi o que eu representei aqui, você viu? Olha só, a carga positiva está fazendo uma força de repulsão na outra carga positiva. Repara que eu representei vetores indicando as forças. De mesma direção, tudo na horizontal, mesmo módulo, tamanho das flechas iguais e sentidos opostos. Legal? Tô respeitando as leis de Newton, você viu aí, né? Pois é. E aí, galera bonita, com base em tudo isso, agora sim estamos aptos a entrar na famosa Lei de Coulomb, em homenagem a um cientista, né, o Charles Auguste de Coulomb. E aí, a gente vai falar das ideias associadas à força elétrica em partículas. Peraí, professor Giovanelli. Partículas, como assim? Pois é, de vez em quando você vai encontrar uma questão falando algo assim: calcule a força entre duas partículas carregadas eletricamente. Ou, às vezes ele usa outra linguagem. Olha, eu tenho duas cargas pontiformes. Tá, mas o que isso quer dizer? Quer dizer então que são objetos que têm dimensões, tamanho e formato que você não precisa levar em consideração. Ponto material, é só um pontinho. Partícula, é uma coisa tão minúscula que eu posso desprezar o tamanho. É isso, tá bom? Isso é importante, tá? Carga pontiforme, partícula, ponto material, é tudo a mesma coisa. Agora, se eu vou calcular a força envolvendo essas partículas, eu tenho que lembrar de alguns detalhes. Vamos lá? Detalhe mais importante, ó, não esquece durante a representação. Aqui no meu exemplo, eu coloquei uma partícula, a A, e uma outra partícula, a B. E elas têm cargas elétricas, essa propriedade, né, que os corpos podem ter, sabe? Aquela coisa devido à diferença de prótons e elétrons, a carga. Aí a gente mede essa carga em unidades do tipo milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb, essas variações. Aqui eu representei uma de 2 microcoulombs positiva e uma de 8 microcoulombs também positiva. Ô Giovanelli, tô vendo que a B tem mais carga, ela é mais carguda, ela é mais poderosa. Boa! Tá, vamos lá. Pelo princípio de Dufay que a gente conversou agora há pouco, uma positiva diante de uma positiva vai fazer o que mesmo? Repulsão. Ah, então essa A vai empurrar essa B para longe. Repulsão. Verdade.
Agora, repara que AB também vai empurrar a A para longe. Ô, Giovanelli, mas a B é mais poderosa, ó. Ó, então quer dizer que a força de repulsão da B é maior, né? Por isso que tem que representar uma flecha maior de repulsão. Não, tá errado isso. Por que tá errado? Oi, gente, se eu tô falando que valem as leis de Newton, do mesmo jeito que a A empurra a B tem que empurrar a A. Então deixa eu corrigir meu desenho, né? Tentar fazer as flechas com o mesmo tamanho, para ilustrar que a força que A faz em B tem o mesmo valor que a B faz em A. Só tem sentidos opostos, que é o que está sendo tentado representar aqui. Ah, então essa, Giovanelli, seria a representação das forças, tanto que A faz em B quanto que B faz em A. Perfeito. Perfeito. Lembra disso, é importante. Várias armadilhas de questões envolvem essas representações, hein? Agora, mas Giovanelli, sabe o que eu quero? Eu já sei, Giovanelli, que uma positiva diante de uma positiva vai dar repulsão. Eu já sei que uma negativa diante de uma positiva, cargas de sinais contrários, vai dar atração. Eu já sei que negativo diante de negativo também dá repulsão, como no primeiro caso. Só que agora, Giovanelli, eu quero saber, sabe o quê? Eu quero saber medir. Eu quero botar número na conversa. Tipo, olha, esse é positivo, vai dar uma repulsão, hein? Tá, mas eu quero saber se essa repulsão é do tipo muito violenta ou uma repulsão de baixa intensidade. Eu quero saber se a repulsão tem muito valor numérico ou se tem baixo valor numérico, fraquinho, de boas. É isso. Então nós queremos agora avaliar a intensidade da força elétrica, o módulo da força elétrica. E é aí que entra a nossa formulinha, a nossa equação, conhecida como lei de Coulomb, né? A formulinha. Basicamente, esse cientista, o Coulomb, ele fez vários experimentos, usando o método científico, tudo bonitinho, e ele acabou concluindo uma coisa interessante. Olha, a força entre partículas carregadas eletricamente depende de alguns fatores. Fator número 1 que ele concluiu, depende das próprias cargas envolvidas. Por exemplo, imagina que eu tenho um elemento que eu vou chamar de Q maiúsculo, Qzão, e um outro elemento que eu vou chamar de Qzinho, Q minúsculo. Cada um tem a sua carga. Ah, esse carinha aqui, ó, essa partícula aqui tem carga de não sei quantos coulombs. Esse outro tem carga de não sei quantos coulombs. E aí o nosso amigo, o Coulomb, chegou e concluiu. Cara, a força tem a ver com a quantidade de coulombs envolvidas. O que era óbvio. Por isso que, ao descrever a sua famosa equação, a lei de Coulomb, ele concluiu que a força dependia diretamente das cargas envolvidas, que eu chamo de Q maiúsculo e Q minúsculo. Só que ele percebeu que isso dependia das cargas e não dos sinais, porque a gente está avaliando o número, a intensidade. Então ele percebeu que isso não tem nada a ver com o sinal. Tem a ver com a quantidade de cargas. E aí ele acabou concluindo o seguinte, maluco, já que não tem a ver com o sinal, vamos botar aquelas barrinhas de módulo aqui, ó, para dizer assim, não tem a ver com o sinal, tem a ver só com a quantidade de cargas. É isso. Além disso, o nosso amigo Coulomb percebeu uma coisa que era óbvia, né? A distância entre essas partículas afetava o tanto de carga, o tanto de força, que elas teriam uma com a outra. Uma está a uma distância de 10 centímetros da outra. A força é de um jeito. Uma está a distância de 50 centímetros da outra. A força é de outro jeito. Quanto menor a distância, ele percebeu que a força era maior. Só que ele percebeu isso matematicamente, fazendo experimento. E ele percebeu que era inversamente relacionado. Ou seja, a força é inversa à distância. Como assim, Giovanelli? Quanto mais distância, menor a força envolvida. Só que ele percebeu que era uma relação de proporção ao quadrado. Por isso que a força e a distância são inversamente proporcionais ao quadrado. Olha que legal. Claro que ele fez toda uma matemática. Não foi assim, pensando de um dia para o outro. Foi muito experimento, trabalho árduo, que ele conseguiu concluir isso. Só que aí, o nosso amigo Coulomb percebeu que surgiu uma constante de proporcionalidade. E essa constante de proporcionalidade, tinha tudo a ver com o meio. Ô, Giovanelli, como assim o meio? O lugar onde as cargas estão. É isso. Por exemplo, se elas estivessem mergulhadas dentro da água, a força era de um jeito.
Se essas partículas estivessem fora da água, no ar, a força era de outro jeito. Se estivesse no vácuo, a força era de outro jeito. Traduzindo, ele acabou percebendo que o meio, o lugar, afetava a força. E é por isso que figura nas nossas equações uma constante de proporcionalidade K, a gente vai chamar ela de K, e esse K tem tudo a ver com o meio, a matéria envolvida onde as cargas estão. Na água é de um jeito, no ar é de um jeito, no vácuo é de um jeito diferente. Legal, né? Essa é a famosa fui caçar, quero, derrubei 2, formulinha da lei de Coulomb para partículas carregadas eletricamente. Ela vale para a gente descrever o quanto de atração ou o quanto de repulsão tem entre partículas carregadas eletricamente. Beleza? Agora uma coisa muito importante, presta muita atenção que é a chave para resolver diversas questões sobre esse tema. Olha, esse K, ele é uma constante que tem a ver com o meio, com o lugar. Normalmente, este K, ele vai ser descrito nas questões como K0. Isso quer dizer que é uma constante para o vácuo. Vácuo, o meio vácuo. Legal? Quando tiver um K com zerinho embaixo, quer dizer que é o vácuo. E esse valor de constante no vácuo, ele é 9 vezes 10 elevado a 9, cujas unidades são Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Nossa, Giovanelli, não vou decorar esse número nunca. Irmão, você não precisa decorar. O que você precisa, porque ele vai estar na prova. Constante é dado em prova. O que você precisa é saber entender o que as unidades das constantes querem te dizer. Por exemplo, essa constante desse jeito, que normalmente é assim que aparecem nas provas, ela está dizendo, olha, toda vez que você for trabalhar com essa constante, nesta fórmula, a força tem que ser medida em Newton. Toda vez que você for trabalhar com essa constante, nessa fórmula, a distância D tem que estar em metro. Olha, toda vez que você for trabalhar com essa fórmula, as cargas, as quantidades de carga, Q maiúsculo e Q minúsculo, tem que estar na unidade Coulomb. A constante é quem dita as regras. É ela quem vai te dizer qual é a unidade de medida de cada um dos termos da fórmula. Por isso que às vezes você vê aí, durante a resolução de uma questão, seu professor em sala de aula resolve uma questão e do nada transforma a distância que estava dada na questão em centímetro para metro. Por que ele fez isso, Giovanelli? Porque a constante está mandando. Porque a constante só deixa você usar a equação com esse D em metro. Porque ela está dizendo. Ô professor, às vezes eu também vejo o professor lá nas aulas corrigindo as questões e transformando a carga de Coulomb, de microcoulomb, para Coulomb. Por quê? Porque a constante quer assim. É ela quem dita as regras dos outros dados. Legal? Galera, espero que você tenha curtido esse nosso momento de apresentação de conteúdo. Para você ter acesso a materiais sobre vários temas da física para te ajudar a se preparar para provas, dá uma olhada no meu site www.profgiovanelli.com, tá bom? Muito conteúdo gratuito, muitas listas de exercícios separadas por conteúdo e por grau de dificuldade. Tá muito legal a página, tá? Perde tempo não. Valeu!